Fala pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Egito Antigo, indo agora para a nossa parte 2. E nessa aula, pessoal, eu gostaria de abordar os aspectos sociais, religiosos, econômicos e políticos. Bem, pessoal, quando a gente vai falar sobre a economia do Egito Antigo, a gente pode separar aqui nas 4 principais ocupações econômicas dos egípcios, que era a agropecuária, a produção têxtil, a caça e pesca e a mineração. No campo da agropecuária, pessoal, os egípcios, como eles tinham a sua civilização ali baseada no rio Nilo, então eles tinham um sistema de irrigação que conseguia promover para ele terras férteis, onde eles podiam então plantar e colher cereais. Os principais cereais então que eles cultivavam era a cevada e o trigo, pessoal. Então, quando a gente fala de cevada e trigo, a gente pode relacionar com a cerveja e com o pão, tá? A cerveja ela era feita a partir da cevada, né, com a fermentação ali, e o trigo fazia o pão. Então, basicamente, a dieta básica do egípcio era essa. Fora, obviamente, o alimento carnívoro, né, o alimento de origem animal, que aí vai vir por parte do gado. Então, os egípcios eles também tinham gado, pessoal. Além do gado, quando a gente fala também em alimento de origem animal, a gente tem a caça e a pesca. Obviamente o Nilo ele era muito farto de peixes, né? E quando a gente fala de caça, a gente está falando de aves. Então, aves e peixes, tá? Então a gente tem o gado, que está relacionado aqui à pecuária, a cevada e o trigo, que está relacionado à agricultura, e as aves e os peixes está relacionado justamente com a caça e a pesca, tá, pessoal? Já no campo da mineração, pessoal, o principal metal precioso que era minerado, que era explorado na região do Egito, ali nos desertos, na área mais realmente arenosa, era o ouro, tá? O ouro era, então, o principal produto, né, minerado pelos egípcios. Já a produção industrial egípcia, ela estava voltada para 2 produtos, que são a roupa, ou seja, o tecido, e o papel, que eles também chamavam de papiro. Então você tem os tecidos, né, que serviam para as roupas das pessoas, e o papiro. E esses 2 produtos eles tinham uma matéria-prima em comum, pessoal, que era justamente a vegetação da margem do rio Nilo, né? Uma planta mais especificamente que eu posso citar, no caso, é o junco. Então o junco era a base aí da indústria, que a gente fala esse nome indústria, mas não confundam com Revolução Industrial, porque essa época aqui, essa fabricação não era feita com motor, com máquina, com nada disso. Isso aqui é puramente artesanal mesmo. Então é feito à mão ali, pelo próprio povo, uma coisa bem artesanal mesmo. Mas no campo da indústria, então, no caso, eram esses 2 produtos que o egípcio produzia e exportava, né, ali para os seus vizinhos também. Agora, pessoal, vamos falar de política e sociedade. A divisão sociopolítica do Egito Antigo era baseada em 2 grandes grupos: na elite e na população, ou seja, no povo mesmo, né? Na elite, a gente tem aqui, ó, essa partição que eu destrinchei aqui para vocês. Então, você tem o faraó, que é o nome que os egípcios davam para o seu rei. Então, faraó significa o quê? É o rei de todo o Egito. Ele era uma figura, digamos assim, extremamente louvada. Ele era praticamente um deus. Por quê? Porque o faraó era entendido dentro da mitologia ali dos egípcios que ele era predestinado ao trono justamente por ele ter uma ascendência divina. Ele seria então de uma linhagem de algum deus, né? Então por isso ele era uma pessoa até mitológica dentro da organização política ali. Então ele tinha uma série de, digamos assim, obrigações religiosas, né? Ele tinha que prestar muitos ritos de acordo com o que o clero mandava,
e ao mesmo tempo ele tinha alguns direitos também, como por exemplo ele tinha um direito à poligamia, ou seja, o rei ele podia se casar com várias mulheres diferentes, ter várias rainhas, né? Fora esse lado mais religioso, você tem um lado mais político, que os poderes que hoje nós conhecemos como executivo, legislativo, judiciário, eles estavam aqui relacionados com os ministérios do faraó. Esses funcionários reais que eu coloquei aqui, eles são ministros mesmo, ministros do faraó, são como representantes ou aquele braço direito do faraó. Eles, tudo que eles fazem é em nome do faraó, né? E, digamos assim, eles vão agora orquestrar todo o julgamento das causas entre os próprios egípcios, né, a justiça, e vão também legislar. Então, tudo isso está concentrado, justamente chancelado pelo faraó. Eles que fazem um trabalho, digamos assim, mais pesado, e o faraó é o cabeça disso tudo. E qual era a formação dos funcionários reais? Eles inicialmente eram escribas. Escribas. Por quê? Porque no Egito Antigo você tinha um sistema de escrita chamado sistema hieróglifo, que significa escrita sagrada, que somente então aqueles que se dedicavam exclusivamente para aprender essa escrita que poderiam um dia lograr êxito em aprender, a poder ler, a poder escrever, porque é um sistema muito difícil, muito complicado, então era uma carreira para a vida toda você ser escriba. E por isso o faraó ele puxava os seus funcionários reais dos escribas. Então ele escolhia entre os escribas aqueles que eram mais inteligentes, mais capacitados, né, com um intelecto ali desenvolvido, e transformava ele em funcionários reais. Fora essa parte aqui mais burocrática, a gente tem também as forças armadas, que eram divididas basicamente em exército e marinha. Então a gente tem um exército, e nós temos também a marinha, tá? Então, do exército e da marinha a gente tem o que, pessoal? O exército ele precisava defender o Egito dos ataques de terra, né? Os ataques terrestres, e ele também expandia o poder do Egito justamente pela região ali da Ásia. Então ele subia aquela região ali do Levante, né, do Crescente Fértil, justamente avançando ali no território de Canaã, no território da Fenícia, né, que hoje é o Líbano, subindo mais ali para a Síria, né? Então toda aquela região o exército estava extremamente envolvido ali. O exército do faraó justamente teve confronto com os mesopotâmicos, com os assírios, né? E a marinha ela fazia justamente a proteção interna ali, de dentro do Nilo mesmo. E a população, obviamente, ficava com um trabalho mais pesado mesmo, um trabalho mais econômico, que era comandado por esses funcionários reais, pelo faraó. Então a população estava ali para servir todo esse funcionarismo aqui, que de certa forma protegia a população e dava um ambiente ali de ordem, de lei, para que a população pudesse viver em relativa estabilidade. Pessoal, agora no campo mais cultural, né, voltado para a ética, para a religião, para a mitologia, a gente tem algumas coisas bem interessantes. Na mitologia você tem que os egípcios eles eram politeístas, ou seja, poli significa muitos e theos significa Deus. Então politeísmo, né? Politeísmo. Opa, faltou. Politeísmo significa muitos deuses. Então, os egípcios, eles tinham muitos deuses. Eles tinham uma gama de deuses em que cada deus ele tinha uma cidade específica. Então, tinha o deus da cidade de Tebas, o deus da cidade de Mênfis, o deus da cidade de Alexandria. Cada cidade egípcia tinha o seu deus, e tinham também deuses que eram adorados na nação inteira. Os deuses mais nacionais, por exemplo, o deus da morte, porque obviamente morrer é para todo mundo, não é só para quem mora numa cidade X ou Y. E também, por exemplo, o deus Sol, que é também um deus nacional, porque o Sol nasce para todos. Então, o politeísmo está relacionado a isso, a deuses mais gerais, que eram adorados no Egito inteiro, né, como o deus da chuva, o deus do sol, o deus do vento.
né? E os deuses mais locais ali de cada cidade. Então, esses deuses do politeísmo egípcio, eles eram igualmente, digamos assim, adorados. Não tinha, existiam rivalidades entre eles, obviamente, né? Existia os deuses que eram mais favoritos, mas nenhum deles era totalmente desprezível, a não ser um deus chamado Apófis, ou também Apópis, né? O deus Apópis, ou deus Apófis, ele era uma serpente, né? Eles imaginavam que seria uma serpente maligna, que aí sim, esse deus seria o puro mal, o puro mal mesmo, o mais terrível, seria o equivalente do demônio. Então, o Apófis, ele era totalmente, digamos assim, renegado a ser o inimigo dos deuses, certo? Inclusive, o próprio Ra, que seria o deus do sol, teria lutado contra Apófis com a ajuda de Seth, que era um deus da destruição. Ou seja, a destruição, que é o Seth, ajudou Ra, que é o deus do sol, a justamente destruir, né, atacar Apófis, que era o mal em si, né? Já na religião, a gente tem que o principal sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, vai ser o rei, ou seja, o faraó. Como eu havia comentado com vocês já, o faraó, né? Faraó, ele é o líder máximo de todo o Egito, inclusive no campo da religião. Então ele era o sumo sacerdote, digamos assim, né? Seria como se fosse um papa. Então todo o clero estava submetido ao faraó, ao desejo do faraó, porque ele era a ponte que ligava o mundo espiritual com o mundo dos humanos, né? Então o faraó, ele visitava frequentemente os templos, e nos templos ele praticava os ritos da religião egípcia, que aí tem muito a ver com a magia, né? Então a magia, digamos assim, ela é entendida como tendo sido dada por Ra, inclusive, ao próprio faraó, né? Aos próprios egípcios. Então a magia ela tem uma origem divina e ela foi um presente para o povo, né? E o faraó ele faria todos aqueles rituais mágicos ali dentro do templo. Então a magia, os primeiros povos que vão cultivar então esse contato com o sobrenatural, com o mágico, vão ser os egípcios aí no seu próprio sistema religioso. A ética egípcia, ela pregava a submissão e também a benevolência. No caso, a submissão era devida aos superiores, ou seja, aqueles que estavam acima de você, né, ali na hierarquia, e a benevolência era para você dispensar aqueles que estão abaixo de você, ou seja, aqueles que são seus inferiores. Então seria aquela coisa do você tratar bem quem está numa situação menos privilegiada que você, e você também ser submisso a quem está acima de você. Você saber obedecer ordens e você saber ser caridoso com quem não está numa posição tão boa quanto a sua. Já o direito era a base, né, digamos assim, da legislação ali dos egípcios. Ele pregava a igualdade jurídica e igualdade legal, né, ou igualdade jurídica. Ou seja, todos eram iguais perante a lei. Obviamente, com exceção do faraó, porque o faraó ele era o sumo pontífice, ele era justamente esse Deus que havia, de certa forma, encarnado, ou esse ser humano que havia sido deificado. Então ele era ali uma ponte, um meio termo entre a divindade e a humanidade. Então, de certa forma, ele está um pouco acima das leis, do direito. Mas fora ele, todos os outros habitantes do Egito, né, eles devem prestar igualdade segundo as leis. Então nenhum pode, digamos assim, fazer algo imoral, antiético, ilegal, em detrimento do outro. Todos eles eram considerados iguais perante a lei. Bem, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos e usa aí a seção dos comentários para deixar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica que você tenha, tá bom?
Espero que você tenha bons estudos sobre esse assunto e até a próxima.